Boa noite, mais uma vez. Uma saudação a todos e a todas. Eu sou o Renato. O pessoal que quiser acompanhar depois esse evangelho, a gente coloca lá no YouTube. É só colocar Transmutação Renato e lá vocês podem rever ou ver outros evangelhos que a gente tem comentado, tá? Hoje, ela estava me comentando aqui que já foi falado o evangelho Paciência. O capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, e esse capítulo 9 é bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E no Paciência, ele vem dizer que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário. O Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor, neste mundo, para a glória no céu. E esse evangelho, eu tive a oportunidade essa semana, fazendo o evangelho no lar, de ter trabalhado exatamente os brandos, né, essa questão dos mansos e pacíficos. E o que eu vi, não sei vocês, né, foi uma chuva de inquietações com relação a ser brando e pacífico. Eu vejo a pessoa vem e diz assim, porque tem que ser isso, tem que ser aquilo e tal, mas eu sempre me lembro que é diferente a gente estar com a barriga cheia, falar de comida, e a gente estar com a barriga vazia e com fome, falar de comida, é diferente. E eu vejo que a nível de evangelho, essa questão da reforma íntima, quando traz essa questão do ideal de ser pacífico, do ideal de ter paciência, do ideal de ser brando, aqui no centro é muito bom para falar. Mas na hora que a gente passa pelos desafios, eu estou lendo a Bíblia, eu já estou depois de Esdras, né? Judite, Esté. Eu sei que chega numa fase que eles começam a mostrar, desde que eu comecei a ler a Bíblia, no Antigo Testamento até agora, é só praticamente guerra. É guerra, guerra, guerra. E aí é que é a questão, né? Você está numa boa, aí chega alguém para tomar o seu território. Imagina aí agora, Rússia e Ucrânia. Você imagina você, um cidadão, uma cidadã ucraniana, está lá na sua casa, quem sabe indo lá para o seu centro espírita, meio zangado às vezes porque um equipamento quebrou, porque o carro bateu, meio, sabe, insatisfeito porque a roupa não está bem lavada. Aí começa uma guerra. Aí bombardeia o teu apartamento. Aí você começa a perder pessoas próximas. E você olha e se sente impotente. É como você está numa boa, aí chega alguém, você está ali olhando, esperando o Uber, olhando o celular, e chega alguém, vem e te pede o celular. Não de uma forma tão carinhosa. E você se sente impotente. Então, assim, nessas horas é que aquela, sabe, aquela energia profunda de revolta, de raiva, ela surge. E como chegar ao nível de ser brando e pacífico nessas ondas? É aí, como diz o Matuto, é aí que a cobra fuma. Porque é muito bom. Não serve, a meu ver, no tipo de pessoa que eu sou, trabalhar o evangelho assim, deve ser. Olha, você deve ser isso, você deve ser aquilo. No sentido de ser uma coisa bem distante. Não.
eu tenho que tentar ser. Tem que ser um projeto prático. Não é nhenhenhen, não. É uma coisa assim, rapaz, e aí, se tu tá ali e for te assaltar? Se tu tá ali, uma pessoa que tu ama faz uma coisa absurda e você também se sente impotente, e aí? Não adianta, é ali, é naquele momento, é alguém que você confia, que você acha que traz sua confiança, é alguma coisa que acontece, é um momento que você está bem, e uma pessoa que você achava que ia lhe deixar melhor e diz uma palavra dura, que lhe tira do sério, que lhe tira o chão. É quando eu chego e quero ter controle sobre coisas simples, como a gente falou semana passada, como comer de forma equilibrada, e quando vê, a depender da comida, desequilibra tudo, bebida, e depois fica com a chamada ressaca moral. E aí é outro momento, depois que acontece aquela explosão que gera, ou capaz de gerar raiva, que vem a ressaca moral, que vem outra explosão, que é a explosão de querer gerar uma vontade de destruição, autodestruição, que também não pode, não é salutar. Até porque o passado já passou, que seja o passado, eu não posso voltar. Eu vou tentar reparar o que eu posso, mas muitas coisas eu não posso reparar. E, na verdade, talvez a melhor forma de reparar não seja com palavras, seja com atitudes, seja com uma mudança real, não é? Então, a partir do momento que eu compreendo, dentro da minha limitação cognitiva, que existe Deus, que esse Deus é a unidade, que essa unidade quer dizer, ele é o absoluto, não tem opostos, que o universo não corre para o caos, mas ele corre para a ordem. Muitos estudos vão dizer que você arruma a cama, depois desarruma, que não sei o quê. Não, isso é a matéria. Quem foi que disse que isso é o universo? Isso é a matéria. A matéria por si se desfaz. Mas se eu dou um passo acima e penso que não há matéria viva sem uma ligação de uma energia que a gente chama de espírito, aí eu começo a melhorar, porque eu vejo que as minhas raivas, a minha falta de paciência, a minha vontade de autodestruição, por exemplo, quando eu não consigo evitar algo e depois eu quero me castigar, o sentimento de culpa, ele tem a ver com uma compreensão errada acerca da natureza das coisas. E aí é que, como eu entendo errado, eu penso errado, eu falo errado e eu ajo errado. E é aí que a impaciência está. Porque, como eu falei, se eu compreendo que acima de todas as coisas tem ordem e não caos, eu me lembro que no começo é ordem e que no final é ordem. E que o meio é o desenvolvimento disso, é eu maturando, aprendendo com os meus próprios erros, com a minha falta de compreensão. É isso que acontece. Então, se eu entendo que tem uma unidade, eu compreendo que eu não sou essa unidade, eu não sou Deus, eu estou na dualidade. Então, na dualidade, como eu não tenho maturidade, eu passo por dissabores. E esses dissabores são formas que a vida tem de me provar. São as grandes oportunidades que eu tenho de aprender praticando.
E aí é que está a grande mágica, né? É você, por exemplo, como eu falei de adicções, você, por exemplo, ter um problema com álcool, recai e ter a hombridade depois de dizer, caí, mas não estou prostrado. Levanta e retoma a programação de recuperação. É difícil. Você vê, por exemplo, uma pessoa que às vezes está há 20 anos parado, volta, cai, faz um monte de aresia, como diz aqui no Ceará, porque diz que a doença é igual apagar uma vela, né? Apaga, aí você passa 20 anos sem usar e sem fazer aquelas bobagens, descontrole. Que é seu ego, não é o álcool, é o ego. Quando volta, a vela retorna de onde ela tinha sido apagada a última vez. Volta a ser a mesma pessoa. É o álcool. Foi um dos grandes livros que eu li na minha vida, aquele livro azul de Alcoólicos Anônimos. E era engraçado, né? Porque ele dizia assim, Alcoólicos Anônimos não é contra o álcool, não é contra quem bebe. Ele é contra o egoísmo, o egocentrismo. E é impressionante, né? Você conseguir encontrar nesses depoimentos que eu fui vendo, lendo, acompanhando, nesse trabalho com as pessoas da rua, que a gente começou a estudar os anônimos para isso, né? Para ter uma fala que não tendenciasse para nenhum tipo de religião e que pegasse os problemas centrais da rua, né? O grupo Dança Solidária, que eu faço parte, comecei a falar na rua. Então é alcoolismo, drogadição, dependência de amor e sexo, codependência, neurose, fumante, compra demais, jogo. Mas a programação de 12 passos é a mesma. Todos vêm de Alcoólicos Anônimos. Aí você encontrar uma pessoa que perdeu a moral, porque diz que é uma doença que é progressiva e irreversível, de efeitos fatais, mas que antes de matar desmoraliza. Que só tem 3 Cs, é clínica, cadeia ou cemitério. É a doença do ainda. Quando você vê o cara fazendo toda loucura, se esfregando no chão, e você olhar e achar aquilo assim nojento, aí você pensa, eu ainda não estou lá, mas se eu continuar, eu chego. É a doença do ainda. É a doença que o cara só se toca que é ainda quando ele faz e lembra, vixe, naquele tempo eu achei isso horrível, hoje eu estou fazendo também. Ainda não tinha feito. Agora continue olhando, você vai ver até onde é que vai. Lembrando que antes de lhe matar, a doença desmoraliza. Perde logo o nome, não tem mais nome, né? Bebo ré é um apelido ruim, né? Assim, né? Então, essa situação, por exemplo, quando fala de paciência, já imaginou você ter um problema de adicção com comida, com álcool, com droga ilícita, e você não conseguir se conter? E ter a paciência, porque lá nas programações fala, por exemplo, que não precisa, tem uma oração lá que é assim, que eu li. Prometo só por hoje não querer resolver todos os problemas da minha vida, nessas 24 horas, ou seja, é 24 horas, é conseguir pelo menos um dia. Se está com uma fissura muito grande, conseguir esperar ao menos 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, paciência, velho. Aí é quando você vê que 1 ano parece 100. 1 minuto parece uma semana. E é a grande coisa, dizem que o Einstein falava de relatividade, dizia, né? O que é você assim, se eu botar uma pedra, o que é 1 minuto, passa rápido ou devagar? A pessoa diz devagar. Não, passa rápido. 1 hora, passa devagar ou rápido? Passa devagar. Então, pois vamos lá. Se eu botar
pedra de fogo na sua mão por 1 minuto, passa rápido ou devagar? Devagar. Você não disse que 1 minuto passava, lógica e racionalmente, sempre rápido? Feche os olhos e tente meditar 1 minuto a primeira vez. Marque no relógio se a sua cabeça não vai passar mais de 60 segundos pensando se você botou o alarme para tocar em 60 segundos. Quem já tentou para fechar os olhos e passar 1 minuto? Fica ou não fica? É a pedra de fogo. E 1 hora que você disse que demorava, é só colocar uma situação boa. Você está, por exemplo, perto de uma pessoa que você ama e achando bom. 1 hora passa rápido. Então, o que eu quero ver? O que eu quero dizer? É o que eu procuro enxergar. O tempo realmente é relativo, a noção de tempo. E ele é nosso amigo. Depende de como a gente entende o que está acontecendo no correr do tempo. Primeira coisa. Segunda coisa que eu fico refletindo, né? Paciência tem a ver com a minha compreensão adequada sobre a natureza das coisas. A minha compreensão sobre a minha necessidade de certas coisas. A minha compreensão de que eu tenho que ter uma reforma íntima, por exemplo, e que eu tenho que me acostumar a fazer tudo com paciência, se eu quiser ter paciência em tudo. Não adianta eu dizer que isso aqui é rápido, aquilo é fácil. Não. Ou eu trabalho paciência em tudo, ou eu não vou ter paciência em nada. Quando eu digo nada, é nas horas que eu falei, difíceis. Nas horas difíceis. Meditar, hoje eu estou com meia hora, né? Diariamente eu tenho conseguido meia hora. Mas comecei com essa loucura de 1 minuto. Era muito mais louco 1 minuto. E eu lendo um livro chamado Autobiografia de um Yogi, o mestre do mestre de Paramahansa Yogananda, dizia que o mestre do mestre dele tinha dito para ele, ou seja, não tem fim, que a vida era assim, fazendo, um dia feito. Quem já ouviu essa expressão? Fazendo, um dia feito. É isso, fazendo, um dia feito. Aí aquilo me dizia, você não está vendo que esses caras todos são homens iguais a você? Homens e mulheres? Se eles fazem, você pode. Só que você tem que fazer o quê? Arregaçar as mangas e começar. Ou seja, a maior parte das coisas na matéria tem a ver com prática. A primeira frase que eu falei aqui: não escuta o que a pessoa fala, presta atenção no que as pessoas fazem e faça. Se é bom, vê tudo, como dizia Paulo, retende o que é bom. Se é bom, quer fazer, comece. O caminho de 1000 passos começa pelo primeiro, mas aí é teoria. Testar a paciência, por exemplo, é testar a meditação. É começar a avançar. Conseguir ficar parado numa mesma posição por algum tempo. Porque daí vai criar uma coisa chamada constância. É a coisa mais difícil que tem. Porque ser fogo de palha, todo mundo já foi ou é em alguma proporção. Ou seja, ficar empolgado no começo e continuar. Quantas pessoas não começam a faculdade e não terminam? Quantas pessoas começam um curso de língua e não terminam? Não tem constância. Mas por que não teve constância? Porque não estava exercitando a paciência. Claro! Claro!
Eu vejo esses anônimos, a pessoa vai para onde? Ela usualmente, cara, o que ele gostava? Ele ia beber cachaça. Todo dia ele saía, aquela rotina, para aquele canto. O que ele faz? Troca o bar pelo ar. Vai para a reunião. Chega lá, o que ele tem? Um bar sem bebida. Colegas, pessoas que tinham o mesmo problema, que o problema não era com álcool, o problema era o quê? Que eu disse no livro? É o ego. Aí começa a conversar, uns estão mais evoluídos, outros mesmo no bar não é assim, é um mais rico, um mais pobre, um mais mentiroso, outro menos. Aí você chega lá e, cara, legal, me encontra. Chama cabeceira de mesa, tem um banquinho e tudo. Você pode visitar as reuniões. Tem amigos de AA, está aberto. É anônimo. Quem é, não precisa dizer que é, e quem está lá não necessariamente é. Pode ser visitante, pode ser estudioso. Senta lá, vai conversar. Aí ele começa a trabalhar aquilo há quantos dias na vida? Um dia. O que importa é ele não fazer aquilo naquele dia. Amanhã é outro dia. Eu vi nas visitas que eu fiz e nas leituras que eu vi, a pessoa dizer, amanhã eu posso... Cara com 40 anos que não bebia, amanhã eu posso até beber. Mas hoje, eu te garanto, não beberei. Ou hoje eu não bebi. E quando a fissura do rapaz era grande, ele dizia, ele não fazia de 24 em 24 horas, ele fazia era de 10 em 10 minutos. Mas se ele vencia 10 minutos, ele dizia, eu não vou pensar nos próximos 10, eu vou trabalhar 10. Paciência, cara. Então hoje, Caritas, Saulo, Vilmar, Leonei e Alana, que tenho tentado praticar, conviver com vocês que são meus irmãos, vá com Deus, no sentido de somos todos espíritos imperfeitos, no mesmo nível, no mesmo planeta, não tem como a gente não ser irmão. Somos irmanados no nível evolutivo que a gente tem. Então, o que eu posso dizer para vocês é que o pouco que eu tenho tentado a nível de prática, não era, eu comprovo que não era enganação o que o mestre do mestre disse. Fazendo um dia? Feito. Comece. Então, comecei a botar várias atividades. Meditar. Hoje eu monto quebra-cabeça. Monto. Porque, como era? Os meninos aqui, por exemplo, devem ter assistido vídeo aula, já? Aí chegar aqui, eu tinha muitas aulas para ouvir, muita coisa, às vezes a gente cansa. Aí eu disse, não, vou arranjar uma forma disso aqui ser divertido, porque eu tenho que ter paciência para que eu tenha constância, para que eu possa escutar todas as aulas que eu tenho que escutar. O que eu fiz? Fui lá, comecei, comprei um quebra-cabeça de 100 peças, e escutando, fazendo. Depois de 200, de 300, eu estou no de 1000 peças. Quando eu cheguei lá, para comprar o primeiro quebra-cabeça, eu estava com meu filho de 6 anos. Aí a mulher disse assim, compramos o de 500. Ela disse, esse aí eu levei uma semana para fazer. O meu filho tem 6 anos, sabe o que ele disse? Eita, pai, não fazer numa hora. Ele é assim. O que é isso na cabeça dele? Falta de paciência. Eu olhei e pensei, já no nível que eu estou, eu disse, poxa, se essa mulher do caixa consegue fazer em uma semana, eu pensei, quem sabe eu não faço num mês. Não me importa quanto é o tempo, me importa que eu faça, até porque o quebra-cabeça é só uma forma que eu estou arranjando de ficar comigo e manter o meu ritmo de assistir, ouvir aula. Tem gente que não consegue fazer duas coisas assim, eu consigo. Antes do quebra-cabeça, eu tinha que fazer a mesma coisa. O que eu arranjei? Desenhar. Nunca tinha desenhado. Depois eu comecei a pintar. Lápis indicou? Pintar, e ouvindo.
Eu sei que eu acho que eu escuto uma média de 3 horas de aula no mínimo todo dia. Sem parar, de domingo a domingo. Renato, você é um cara paciente. Não. Eu estou exercitando, praticando formas, arranjando formas de lidar com as minhas imperfeições, com as minhas limitações, para transformar aquela hora longa em algo agradável. Como é que faz? É só estar fazendo uma coisa agradável. Eu sei que nessa brincadeira eu já estou com uns 4 anos. Agora, você pode me perguntar quantos quebra-cabeça eu já fiz? Poucos. Eu não tenho pressa. Quando não está tocando muito a minha cabeça para escutar ela fazer o quebra-cabeça, eu vou pintar. Se não precisar nada disso, eu não faço nada disso, eu presto atenção só. Mas eu tenho várias ferramentas para manter a minha constância. E tento fazer todo dia. Aí eu lendo, quando foi há uns 3 meses atrás, eu vi um autor que ele dizia que a pessoa tinha que ler no mínimo 1 hora por dia. Eu botei aquilo na cabeça, vou ler 1 hora por dia. A maioria das pessoas, principalmente jovens, gosta de ler livros? Não. Por quê? Porque livro tem que ter paciência. Aí eu também não gostava. Comecei a me tocar que se eu quiser ter paciência, eu tenho que exercitar a paciência. Quem é justo no pouco vai ser justo no muito. Se eu começo a fazer coisas com paciência, na hora que os desafios grandes vierem para mim, a probabilidade de mecanicamente eu reagir com mais paciência é grande. Por quê? Porque é fazendo um dia feito. Renato, mas rapaz, é mecânico. Só que eu tenho que lembrar, eu tenho que fazer isso para quando, hein? Quando? Para sempre. Não tem assim, Renato e tal. Não. E aí eu comecei a descobrir coisas que eu nunca diria isso para vocês. Os livros nunca vão me abandonar. E eu nem, por isso, deixo de me relacionar, deixo de estar com meu filho, deixo de estar com meu pai, não. Mas tem tempo para tudo, desde que nós nos organizemos. Então, acordo cedo, divido o meu dia com atividades. Comecei esse negócio de 1 hora, eu amanheço, medito, meia hora, leio 1 hora. Normalmente 7 horas eu já tenho terminado. Me habituei a acordar cedo. Aí eu vi que à tarde eu sentia às vezes um medo. E eu lembrei que as pessoas vêm para esses templos religiosos e tal, o que elas gostam muito? Eu vejo geralmente a pessoa dizer que quando está lendo coisas espirituais, ela fica bem, ou seja, fica espiritualizado, não é assim? Chama recarga, né? Aí eu ficava às vezes com medo à tarde. O que é medo? Comecei a perceber que também tem a ver com paciência. Porque eu fico pensando no futuro e quero saber, e eu não vou saber. Aí eu fico ansioso e não vai resolver. Obrigado. E aí eu começo um exercício. Obrigado. Tudo bem. Começo um exercício prático que vai me ajudando. E aí vai mantendo a constância, Quer dizer, eu posso lutar com o que eu tenho. Não adianta eu querer dizer assim, anoiteço impaciente e amanheço paciente. Não
vai acontecer. Não vai acontecer. Como? Quando? Que horas? Não vai. Então, nesses últimos 4 anos eu tenho aprendido isso. Paciência, dentro das várias divergências que eu disse, que eu não vou conseguir parar. Se o mundo é uma escola, vai sempre ficar surgindo problemas. Sempre alguém atacando, alguém me confrontando. Eu vou tentar lutar com o que eu posso. O que é que eu posso? Trabalhar nos pequenos momentos, até trabalhar em todos os momentos que eu puder, atividades que me gerem paciência. Para quando as confrontações vierem, eu ter um hábito diferente ao reagir. E provavelmente eu vou ter uma sinergia, né? Não é uma energia que vinha de fora para me desordenar, a minha conduta paciente de fora vai ordenar o meu medo de dentro, quando a situação vier. Então, eu acho assim muito interessante e foi muito legal, porque o Poder Superior concedeu para que eu pudesse ter trabalhado esse evangelho sobre ser brando e pacífico na semana, e eu tinha mais questionamentos. Eu disse, como é que eu vou falar com uma coisa que eu tenho vários questionamentos? O que eu posso acrescentar a isso? Eu disse, eu posso acrescentar uma prática. É o que eu tenho. E dá certo. A grande questão é, eu tenho que continuar e aprimorar e avançar nisso. Essa é a questão. Então, é legal porque quando a gente fala e abre o evangelho de novo, olha como era o texto que ele estava dizendo. Se a vida vai sempre me trazer isso, mas eu tenho que ter conduta paciente. Vou já colocar aqui no evangelho de novo. Era isso que o mestre do Yogananda dizia. Se você, meu filho, não chamar Deus para a sua vida no verão, para eles lá o verão é o tempo bom, né? No inverno Deus não vem. Na verdade, é porque quem não tem costume de chamar a Deus para alegria, não é isso? Também não vai chamar com fé para a tristeza. Tem que dizer assim, na alegria não se lembra de Deus, na tristeza se lembra. Se lembra, mas não tem fé. Porque quem tem fé, quem tem um pensamento em Deus, ele é constantemente pautado nas coisas de Deus. Então, se eu chamo Deus no verão e ele vem, eu chamo no inverno e ele vem. Se eu procuro ter paciência nos momentos em que eu não precisava estar me exercitando tanto para ter paciência, na hora que eu tiver necessidade de ter paciência, aquilo ali vai estar comigo. Porque eu chamei para todos os momentos, e paciência não é uma coisa para um momento só. E aí, de novo o texto, para a gente ir encerrando. Paciência, a dor é uma bênção que Deus, a dor, não é isso que eu disse? Tem os problemas, é um assalto, um ataque, uma guerra, uma perda de emprego, uma perda de um filho, uma doença, uma perda de um relacionamento, o fim, um término, um abalroamento, um acidente. Aí ele diz, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Então, como é que eu vou ter paciência? O evangelho é paciência. Começa o primeiro parágrafo falando de quê? De dor. E falando que na dor eu não devo me afligir, eu devo agradecer a Deus. Por quê? Porque é assim que Deus me ensina. E como é que eu vou estar pronto para a hora da prova, se a prova é sempre relâmpago? Eu não sei qual é a hora da prova. Eu tenho que exercitar a paciência sempre. Então, eu descobri por que eu não gostava de ler. Porque tem que juntar a palavra, né? A mente ficar trabalhando, e isso, aquilo. Hoje não. Eu ficava olhando o fim do livro, faltava quantas páginas. Hoje não, eu cronometro. Olha, eu vou ler 1 hora. Pronto, não importa se é uma folha, meia folha, uma linha, eu vou ler 1 hora. Também eu não enrolo, se eu for ao banheiro eu dou pausa. Eu voltar, é 1 hora. E estou exercitando a paciência. E acho que dentro das limitações que eu tenho, que
são comuns às pessoas que são espíritos imperfeitos como eu, nesse momento, acredito que pode ser um caminho que vai abrir outras respostas, outras possibilidades, né? Esperar sem brigar. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que nós podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Muita paz e boa semana. Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado de. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades. Fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Seremos anjos do planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham o sonho, não nos acaba a liberdade. O estimador, sede perfeito, e nos ensinou esta lição, que somente amor será eterno. Ele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar, e todos nós seremos anjos do planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar, e no futuro nós seremos anjos do planeta onde o amor, unicamente o amor,
e assim será.